nosso querido convidado Guilherme Amarino hoje. Para quem não conhece, que eu acho meio difícil, mas vou apresentar mesmo assim. O Guilherme, ele é teólogo, compositor e um dos fundadores do Projeto Sola, que desde 2015 procura glorificar a Cristo e edificar a igreja com canções para o culto e canto congregacional. Na teologia, Guilherme estuda de maneira aprofundada a teologia do culto e liturgia, refletindo as práticas do culto cristão e suas bases para auxiliar as igrejas locais a serem mais bíblicas. Presta atenção nisso, sendo saudáveis e missionais. Bom dia, Guilherme. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? É uma alegria estar aqui. Um prazer estar aqui com vocês e poder discutir sobre um assunto que eu acho que é crucial para a vida no Evangelho, para a vida missional, como a gente falou um pouquinho mais cedo, é a alegria cristã. É verdade, Gui. E a importância de falar do fruto do Espírito, né, que são qualidades, características que só podem ser através do Espírito Santo. A alegria é uma delas, né? Mas fala da importância da gente falar, estudar, meditar sobre o fruto do Espírito. Teve uma vez que eu estava vendo uma aula do meu pai é presbítero lá em Campinas, na Presbiteriana Central, e ele sempre deu aula para os jovens e tal. Eu era adolescente na época e às vezes eu ia lá na sala dos jovens querer ser mais jovem, né? Eu peguei uma das aulas ele dando justamente sobre o fruto do Espírito, e ele falando, me marcou muito isso, porque ele falou assim, normalmente a gente divide o fruto do Espírito e só trata da alegria, só trata do amor, só trata da longanimidade, só trata do domínio próprio, e às vezes a gente acha que isso vem, é como se eu acessasse só a alegria, acessasse só o domínio próprio, mas o fruto do Espírito conforme o Espírito Santo trabalha no nosso coração, nos transforma, isso é um conjunto. Então as coisas elas são trabalhadas simultaneamente. Então quando a gente procura entender melhor sobre a alegria, também entenderemos melhor sobre o amor, sobre a longanimidade, sobre o domínio próprio, sobre a bondade. Isso é importante porque é a ação do Espírito que nos torna menos apáticos, menos como o velho homem e mais simpáticos, mais empáticos, mais parecidos com Cristo, né? E fazendo com que as outras pessoas também sintam o grande amor de Deus nas nossas relações, no nosso viver, no nosso andar, em todas as situações, né? Você colocou muito bem, porque assim como vai trabalhando espiritualmente, está tudo interligado, tipo um corpo, academia, quando você trabalha, um músculo liga o outro, vai fortalecendo todos ao mesmo tempo. Espiritualmente a gente percebe na vida, né, em todas as áreas da vida, então você vai se enchendo, né, que interessante. Ô Gui, então, queria que você comentasse, Gui, gente, eu aqui, né, o Gui é de casa, o Guilherme, teólogo de casa, né? Queria que você comentasse, então, o que é alegria? Alegria, para a Bíblia, dentro do aspecto do que a Escritura revela, a alegria, ela tem a questão da a alegria do Senhor, ou seja, aquilo que Deus traz e a concepção da alegria em Deus, ela é a nossa força. Lembrando ali do capítulo 8 de Neemias. Então, se a gente for partir desse pressuposto, a alegria do Senhor é a nossa força, aí a gente consegue observar todos os outros versículos que se trata a alegria e como ele é trabalhado na Escritura Sagrada, né? E tem uma dimensão que depois acho que a gente vai comentar mais, para a vida missional, né? Como que a comunidade cristã e o compartilhar do Evangelho tem uma relação muito íntima, muito crucial assim, para a produção de alegria no nosso coração. Quer entrar mais nisso? Pode eu ser. Acho interessante isso, já pegar a deixa aí. Isso é um dos assuntos que eu mais gosto de tratar na alegria, porque assim, nos Salmos você tem a alegria. Por exemplo, o Salmo 126. Nós contamos os grandes feitos do Senhor e por isso estamos alegres. O Senhor fez grandes coisas, por isso estamos alegres. Em vários outros salmos também se trata essa relação íntima dos feitos do Senhor com a alegria. Agora, se você vai lá para 1 João, e aí convido você em sua casa também a abrir a sua Bíblia, 1 João 1, os primeiros 4 versículos. Parece que não está falando de alegria, mas a conclusão é incrível. Olha só. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a vimos
e dela damos testemunhos, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Aqui está falando da pregação do Evangelho, do compartilhar de quem é Deus, e como Ele encarnou o seu Filho aqui e viveu entre nós, tudo essa história que a gente está acostumado a contar. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Vivência cristã. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho, Jesus Cristo. Agora vem o versículo matador. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Uau! E eu acho que tem tudo a ver com o que Paulo está trazendo lá aos Gálatas, como que a alegria é tratada nos Salmos, como que a alegria está tratada no Antigo Testamento. E agora, nessa carta 1 João, é tratada a questão seguinte: conforme compartilhamos o que Deus faz conosco, conforme testemunhamos do que Deus faz conosco, a alegria ela é administrada no nosso coração. Porque está ali escrito, ó, compartilhamos com vocês essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Essa ideia de a alegria ser completada, ou você encher um jarro de alegria, conforme a gente compartilha do que Cristo tem feito em nós, do que o Espírito de Deus tem feito no nosso coração. Isso é muito interessante. Muito, muito. E você falou de missão também, né? E tem uma coisa que somente completa o nosso coração é quando a gente está com a mão na obra também, né? Isso é muito interessante. Mas tem um outro lado, Gui, que é a tristeza. Aí a gente tem que avaliar, porque às vezes nós humanos, né, temos situações que nos afligem, tem tristeza, né? E ficar triste é sinal de falta de espiritualidade? Não, porque muitos profetas ficaram tristes. Né? Você tem um exemplo em 2 livros, Jeremias e Lamentações de Jeremias. Você tem um profeta que foi um profeta tristonho em vários aspectos, né? Você tem Davi, que também revelou a sua tristeza em muitos salmos, né? Principalmente durante a perseguição, quando Saul perseguiu ele. E o próprio apóstolo Paulo demonstrando relações de tristeza em algumas circunstâncias. É claro que a gente tem que prestar atenção sobre o que nos tira a alegria. Quais são, para lembrar o reverendo Hernandes, quais são os ladrões da alegria? Boa. Né? E existe isso. E o nosso coração pode ser arrebatado por uma situação triste, uma situação lamentável, uma situação angustiante. Porém, se você for pensar no nosso breve catecismo de Westminster, qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e deleitar-se nele. Alegrar-se nele. Na versão mais antiga, gozá-lo eternamente. Então, a relação de alegrar-se em. Então, existe uma fonte de alegria. Muitas vezes a gente procura as bênçãos que podem nos dar alegria, e essas bênçãos, às vezes, elas podem ofuscar o abençoador. É verdade. O trunfo do contentamento, do próprio apóstolo Paulo, em Filipenses, é aprender a andar em contentamento em toda qualquer circunstância. Por quê? Eu olho para o abençoador e não para as bênçãos. Então, mesmo numa situação talvez indigesta, né, que dá aquele negócio na nossa... aconteceu isso na minha família, ou meu negócio está destruído. Uma mistura de vazio com angústia. Exatamente. Eu posso passar por isso. Eu posso, inclusive, demonstrar tristeza. Como o salmista demonstra. Deus, por que você não me ouve? Olha, os meus inimigos estão triunfando. Mas em todo tempo ele fala assim, ainda eu louvarei. Ainda eu lembrarei do Senhor. Em todo tempo eu lembrarei quem é. Porque o foco não está na bênção que vai produzir alegria em si, mas no abençoador, que promove a alegria independentemente se a bênção vier ou não. É verdade. E nas situações mais críticas também ele cumpre a sua promessa, né? Porque assim, Gui, é difícil quando você está numa situação dessas e quando você não busca o Senhor, parece que vai aumentando, causa da depressão, da tristeza, se a gente não vai para a solução que Deus dá na Bíblia, que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, né? Então, se a gente não busca, não está com os olhos no Senhor, a gente está olhando até para outros lugares e isso revela coisa do nosso coração, inclusive, né? E existe uma relação íntima em tudo isso que está acontecendo com o que o profeta Jeremias fala em Lamentações, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me traz esperança. Antes ele está lamentando, ele está chateado,
Ele está angustiado. E ele lembra, peraí, eu preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança. A esperança tem uma relação íntima com a alegria, com o contentamento. E com como a gente observa as circunstâncias. Eu sei que a gente tem um péssimo hábito de observar o nosso tempo ou de maneira otimista ou de maneira pessimista. Né? A gente fala assim, não, qual que é o teu chute aí em relação à pandemia? Qual é o teu chute aí em relação ao futuro, política, em relação aos negócios, em relação à igreja? Eu sou mais otimista, eu sou mais pessimista. Essas classificações, elas acabam fazendo com que a gente só foque nos acontecimentos e nas bênçãos. Dentro da tradição judaico-cristã, a perspectiva é de esperança ou de desespero. Então, peraí, eu estou vivendo de um jeito em que eu promovo mais esperança ou que eu promovo mais desespero? Eu estou caindo mais no desespero ou eu estou olhando para aquilo que me dá esperança? E a alegria ela vai brotar exatamente disso. Quando a gente lê na carta de 1 João, eles estão falando assim, a gente estamos compartilhando com vocês aquilo que a gente viu, aquilo que a gente ouviu, aquilo que nossas mãos tocaram, a vida manifesta. Quem é essa vida manifesta? O próprio Cristo encarnado. E nós compartilhamos essas coisas para termos comunhão com o Pai e com o Filho. Estamos aqui compartilhando isso com vocês. Então, nesse texto, e aí isso transborda para todos os outros textos, uma interpretação de todas as outras vezes que a alegria aparece, me parece que a alegria é gerada no coração daquele que está disposto a proclamar a mensagem do Evangelho. E isso exige um esforço também, né, Gui? Que nem fala em Provérbios, trabalhai-vos pela renovação da vossa mente. Trabalhai-vos tem uma força, né? Porque é difícil você... Mas isso traz frutos também, não traz? Com certeza, porque vai trabalhando no nosso próprio coração. É aquilo que o apóstolo Paulo fala. Tirem o velho homem e vistam-se do novo. Então, esse exercício ele vai sendo um exercício de todo o grupo que está ali no fruto do Espírito. Então, conforme a gente exercita isso, existe uma camada de disciplina nossa, né? Peraí, eu sei que as circunstâncias estão ruins, eu sei que o mar está agitado, mas eu não posso olhar para o mar, eu tenho que olhar para o mestre que está andando ali e aí eu vou permanecer, sabe? Porque se a gente olhar para o lado, vai acontecer igualzinho que aconteceu com Pedro, a gente afunda. E como é bom lembrar disso quando a gente está passando por uma situação difícil, né? E não é para menos que essas consequências, que o fruto do Espírito já chama fruto, né? Porque é uma consequência, é o resultado, né? Então a gente tem que avaliar, que essa manhã sirva para a gente avaliar se a gente está olhando para o lado positivo ou negativo sem querer, como é que fala? De mistificar a coisa. Tornar muito um negócio estéreo, né? Místico. Não, vamos lá, parece que a gente está apostando nas coisas. Exatamente. Mas, Gui, eu tenho uma coisa que quando a gente não consegue olhar para Cristo, por exemplo, isso revela alguns ídolos do nosso coração, talvez? Provavelmente. A questão da falta de alegria e lembrando o reverendo Hernandes de novo, dos ladrões da alegria. Muitas vezes pode ser um ídolo. Como que o futuro pode ser um ídolo, por exemplo? Quando eu coloco o meu desejo a ser realizado, a minha realização, de repente pode ser uma carreira profissional, de repente pode ser o desejo de ter um cônjuge, ter um filho, de repente pode ser um desejo de ter uma certificação, ou de mudar de país, ou de tal político XYZ ser eleito ou não ser eleito. Tudo isso pode se tornar um ídolo porque a gente coloca no futuro a realização e não no presente. Passado, presente e futuro tem uma relação intrínseca com como vivenciamos a alegria no Senhor. Porque por vezes os nossos ídolos podem representar que estamos tentando viver num tempo que não é nosso próprio. O único tempo que é nosso próprio é o presente. E a relação da alegria e contentamento, ela tem tudo a ver com isso. Se eu consigo vivenciar o aqui e agora de uma maneira completa, em como Deus me ensina a viver. Porque quando eu olho demais para o passado, aí pode ser um ídolo, posso estar olhando demais para o meu pecado, demais para a minha culpa, que já foi perdoada em Cristo. E eu posso vivenciar lá e ficar só remoendo o passado. Isso revela um ídolo no meu coração.
Ao mesmo tempo, eu estou olhando para o futuro, eu posso só viver o futuro, só viver o futuro, só viver o futuro, só ficar esperando, esperando. E quando chegar aquele tempo, então eu vou ser feliz. E quando chegar aquilo lá, e quando eu conseguir aquilo, então aí tudo vai se resolver. E eu perco o presente. Eu tento viver no passado, mas eu não posso viver no passado, porque o passado já foi. Eu tento viver no futuro, mas eu não posso viver no futuro, porque o futuro ainda não chegou. O único tempo que nos cabe é decidir o que a gente faz hoje. A única coisa que nos cabe é decidir o que a gente vai fazer com agora. E não é por menos que a cruz, ela é exatamente o ponto onde a eternidade de Deus toca a temporalidade, é presente. E não é à toa que presente, no português, a gente fala para uma outra categoria etimológica, para eu dar alguma coisa para alguém, uma dádiva, um presente. Então, vivenciar o presente tem uma relação intrínseca com a alegria, com o contentamento, com entender que Deus fez esse tempo ordinário aqui para que a gente vivenciasse o abençoador, vivenciasse a alegria de fato. Então, é um exercício constante da gente não ficar demais no passado, nem demais no futuro, e vivenciar aquilo que Deus está nos dando aqui e agora. Tem um hino que é fantástico, a gente cantou domingo lá na IP Alpha. Conta as bênçãos, dizem quantas são. Aí tem uma parte que é, vem dizê-las, todas de uma vez. Se você lembrar dessas coisas, o agora, você vai ver surpreso aquilo que Deus já fez. Isso é um treinamento para o coração, né, de tudo isso, da gente viver em paz com esse tempo, em paz com o nosso coração angustiado, que fica tentando vivenciar outras coisas que não aquilo que está acontecendo com a gente agora, e que vai tendo esses ídolos, ladrões de alegria que vão tirando o nosso contentamento. Isso, e presente é essa reflexão que você fez a gente ter agora nesse momento, né? Que dádiva, Gui, que dádiva poder pensar nisso, refletir nisso. E eu queria perguntar para você, assim, se teve algum momento da sua vida que você sentiu que quase a sua alegria estivesse sendo roubada e você pôde desfrutar dessa bênção de colocar os olhos em Cristo e sentir algo dele, vindo dele te dar alegria. Acho que a vivência cristã, ela promove vários eventos assim. Então não é são vários. Verdade. Muitos assim, principalmente quando nós vamos caminhando e as responsabilidades vão aparecendo, é possível a gente passar por esses momentos. Acho que esses momentos são nos dados como provas, como aprovações da parte de Deus, para que a gente aprenda mais sobre Ele, para que a gente aprenda mais sobre a alegria, inclusive. Teve um momento que, idos de 2015 para 2016, a gente tinha acabado de lançar o Projeto Solo, aquele volume 1, e eu ainda estava com aquela angústia do o que é que eu vou fazer na minha vida. Nossa. Eu vou concluir teologia, ser um pastor de fato, eu vou trabalhar em escola de música, o que eu vou fazer, como que eu vou conseguir um trabalho, será que eu vou conseguir me sustentar, como que eu vou confiar em Deus nesse meio tempo, será que um dia eu vou ter uma família, eu vou casar, vou ter uma esposa, vou ter filhos, e essas dúvidas são particulares desse momento de vida, né? E eu ia todos os dias da casa dos meus pais, onde eu morava, para o trabalho em Campinas ou em Vinhedo, ali no interior, né, de São Paulo, e eu ia chorando. Olha só. O caminho inteiro. E eu ia para o trabalho chorando, eu ia para a igreja chorando. E aí foi quando o Salmo 126 veio. Porque o Salmo 126 é isso. E a música Salmo 126 surgiu nesse contexto. Uau! Porque ela lembra o seguinte, pareceu um sonho. Foi como um sonho, em algumas traduções. Quando Deus tirou os cativos ali da Babilônia e trouxe de volta para casa. E tem uma versão que é bonita. Quando Deus trouxe de volta os cativos para Sião, ficamos como quem sonha. Nos tornamos sonhadores, né? A nossa boca se encheu de riso, nós ficamos com júbilo. E aí tem o versículo, né? Grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. E no final é essa lógica, aquele que sai a chorar, é aquele que sai chorando, aquele que semeia em lágrimas, ele volta com alegria. Olha só, aquele que semeia em lágrimas, aquele que vai trabalhar e ele está angustiado, mas ele vai trabalhar. Tá vendo? Ele está indo semear. Ele tá cumprindo aquela função que Deus lhe deu.
Ele está realizando algo, mesmo no choro, mesmo na angústia, ele não está paralisado, sabe? E aí existe esse fator factual, a gente poderia chamar de promessa, né? Deus promete que nós iremos ficar alegres se a gente trabalhar, mas não é muito isso, é um fato. Aquele que sai a chorar, aquele que sai enquanto semeia chorando, ele volta com alegria, voltará com alegria, é uma certeza. Que Deus trabalha no nosso coração, Deus trabalhou no meu coração nisso. Então, quanto mais eu chorava, mais eu colocava minhas angústias diante de Deus, mais eu falava isso para Deus. Deus, eu não sei. Mas Deus promovia a alegria no meu coração. Aí vem a música, como talvez a conclusão dessa época, né? E a música tá aí, 126, para todo mundo ouvir. A gente lançou no álbum 500 lá, que a gente lançou em 2017. E sabe que coisa linda, Gui, que a gente vê assim, você sempre cantando no palco, alegre. Tem uma frase muito bonita aqui que eu gosto, que diz assim: não compare os seus bastidores com o palco dos outros. E tem duas coisas que eu gostaria de falar, e uma é dessa, que é bonito de ver esse testemunho seu, porque todos nós passamos por isso, né? E a gente tem que chegar e sorrir às vezes em momentos, enfim, então temos momentos em que Deus fala com a gente ali no pessoal. E tem outra coisa também, outro ponto, que é a coisa linda de que no cristianismo nada se desperdiça, nem a dor, nem a tristeza. Deus usa tudo e faz de um momento desse uma música linda dessas como o Projeto Sola tem, super cristocêntrica, que eu acho fenomenal, é uma das minhas bandas preferidas, se não a mais. Não vão colocar aí para os amiguinhos não... Muito orgulhoso. Tá bom. Mas eu queria que você comentasse o que você tira disso, assim, porque somos espectadores do que Deus faz, né, Gui? Você vê se trabalhar nos dois lados, na sua vida pessoal, e pega isso e leva para outras pessoas que estão passando por isso. Tem um teólogo, ele foi padre, que eu acho muito importante para nós, assim, que é o Henry Nouwen. Uhum. O Henry Nouwen escreveu aquele livro fantástico lá do Retorno do Filho Pródigo, que ele ficou olhando o quadro do Rembrandt, e aí depois ele produziu um livro inteiro só sobre isso, né? Mas tem outros trabalhos dele, ele tem uma conceituação importante que é o do Wounded Healer, ou aquele que é o ferido que é curador. Olha. O médico ferido. Ele trabalha esse conceito, eu acho ele incrível e muito importante para isso que a gente está discutindo agora. Deus usa médicos feridos. Uau. E essa intenção de Deus usar médicos feridos, e é só você olhar os discípulos de Cristo. Quem são os discípulos de Cristo? O que eles fazem? Quem eles são? Como que Deus foi trabalhando na vida deles? Como Deus trabalhou na vida dos apóstolos? Ou daqueles que escreveram o restante do Novo Testamento? Por exemplo, Tiago. Apesar de não ter sido apóstolo, você vê que ele fala assim, olha... A gente precisa ter alegria quando Deus vai trabalhando no nosso coração, nas angústias, nas provações. Porque Deus está trabalhando no nosso caráter. O apóstolo Paulo fala algo parecido em Romanos 5. Toda essa produção é Deus usando os médicos feridos. Na tua ferida, na tua experiência angustiante, Deus pode pegar isso e usá-la para abençoar outra história. Porque nenhum ponto da nossa história é desperdiçado quando a gente trata do que Deus está fazendo na nossa vida. Nenhum ponto. Quando a gente lê Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, às vezes a gente acha que cooperam para o bem significa que a gente vai andar em Hollywood, que vai aparecer arco-íris e unicórnios em todos os cantos e vai ser tudo maravilhoso. Não é isso. O cooperam para o bem é cooperam para o propósito do benefício de Deus para a história. E cada história tem um ponto particular que existem sofrimentos e alegrias, claro, mas esses sofrimentos podem servir para abençoar outros. Eu conto a história, né, de Então Caí, por exemplo, que é a história que eu desisti da faculdade, menti para os meus pais, tem lá testemunho na internet, tem um monte de vídeos sobre isso, eu contando, e eu até hoje, isso de 2015 para cá, já há 5 anos, eu fico surpreso quando eu conto a história, outras pessoas veem, nossa, aconteceu a mesma coisa comigo. Olha. Nossa, eu estava pensando também em continuar mentindo para os meus pais do mesmo jeito que você fez, mas você ter contado a sua história me fez mudar. Olha.
E assim, eu fico impressionado, cara. É aquilo que você falou. Às vezes a gente assiste Deus trabalhando no camarote. Você tá lá e você tem a oportunidade de assistir e Deus está usando a sua vida. Sabe? Deus está usando as mazelas que aconteceram comigo, os problemas que aconteceram, inclusive os meus erros. Então, nesse processo de transformação, onde Deus vai me limpando, onde Deus vai trabalhando no meu coração para a produção de alegria, Deus vai usando essa parte da história. É incrível ver como isso pode sim abençoar outros. O teu sofrimento, a tua angústia, até mesmo os teus erros diante de Deus, quando trabalhados, você tem arrependimento, se arrepende, pede perdão a Deus e Deus vai trabalhando essa culpa, vai trabalhando toda essa história. Isso pode ser usado para abençoar outras pessoas, sim. E eu creio que 100% é usado. Não tem nada que não é usado. Com certeza. E a gente pode ver isso, inclusive, que Deus agiu e trabalhou nas nossas crises. Ele trabalha. Você casou, muitas daquelas crises que você estava passando, Deus cuidou. Conta um pouquinho, não é? No tempo dele, não no meu tempo. Porque se fosse no meu tempo, era muito antes. Ou, enfim... Deus quebra a nossa expectativa apenas para surpreendê-las. Tem que pensar nisso. Olha, guarda isso, gente. Ele quebra a nossa expectativa, ele esmaga os nossos desejos, ele deleta os nossos sonhos só para refazê-los. Que coisa. Ele transforma. E aí, depois, quando passa tudo, você vai olhar para trás e você observa assim, realmente foi muito melhor do que eu esperava. Não é? É aquela coisa, ainda bem que Deus não respondeu todas as minhas orações, Exato. né? Isso é muito bom. Gente, Gui, eu quero só dar um recadinho rapidinho para quem está em casa. A gente já volta conversando mais sobre alegria. Pode mandar sua pergunta aqui que daqui a pouco eu vou ler as perguntas e conversar com o Gui aqui. Pode mandar pergunta que eu vou mandar para o Gui. Antes, um recadinho rapidinho. Gente, eu quero apresentar agora para você algo que realmente pode transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente, né? Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, né? Bonito, confortável. E por isso, as tintas da Quali Vinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? A Quali Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site. E essa é a nossa dica de hoje para você se inspirar, para você transformar, para você decorar. Use Quali Vinil. A Quali Vinil, nossos parceiros aqui da IPPTV, deixaram nossos estúdios super gostosos. Muita gente comentando que estúdio gostoso, as pessoas chegam aqui e falam. Tem um toque de qualidade dos nossos irmãos aí em Cristo. Então fica a dica, você que está procurando uma tinta de qualidade, Quali Vinil. Vamos lá voltar a falar de alegria. Muito bom, Gui. E Gui, fala pra gente como que a gente pode ser mais alegre. A palavra de Deus nos ensina a deleitar-se no Senhor, né? Boa. Salmo 37, se não me engano, vai falar o seguinte: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. A gente pode olhar para esse salmo e usá-lo misticamente. Eu vou ficar alegre em Deus, eu vou ficar feliz o tempo todo, vou forçar um sorriso, botar um durex aqui, e então Deus vai realizar os desejos que eu quero, vai me dar um carro novo, vai me dar o financiamento que eu preciso, vai trazer o varão ou a varoa que eu quero. Mas não é isso que o texto está trazendo. O texto está trazendo, primeiro, deleite-se no Senhor. Se a gente comparar com, por exemplo, como Pedro utiliza o temor de Deus em relação a Deus, assim, santifiquem o Senhor dentro do coração de vocês e vocês vão estar preparados para responder com mansidão a razão da vossa fé. Capítulo 3 da carta de Pedro. O santificar, o deleitar-se, é tudo dentro do mesmo bolo de palavras, de como nós estamos em relação a Deus. De novo, breve catecismo de Westminster. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus, deleitar-se nele eternamente. O John Piper, ele tem aquele lance da alegria em Deus, né? Ele fala muito disso, ele é um cara enfático nesse negócio. E ele propõe uma mudança
breve catecismo, não para desvalorizá-lo de maneira alguma, mas ele traz um prisma diferente nessa leitura. Ele fala o seguinte: qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus ao gozá-lo dele eternamente, ao deleitar-se nele eternamente. Aí ele tem aquela frase icônica que ele sempre repete em quase todos os livros dele, né? Deus é mais glorificado em nós quando nós nos deleitamos mais nele. Isso é fantástico, assim, talvez isso muda muito do como a gente lê a Escritura Sagrada, de como a gente se relaciona, vai na igreja, tem os nossos negócios, de como a gente tem as nossas relações pessoais, que ensina a gente a, olha, peraí, eu vivo para a glória de Deus, então vou fazer esse exercício de me alegrar nele. E como que eu vou me alegrar nele? Deixa eu me aprofundar no que ele mesmo disse sobre ele, no que ele mesmo disse, do que ele é, do que ele fez, de como que ele provoca todas essas relações humanas propositais que ele coloca em nós, né? De quais pessoas ele está dando à minha volta, na minha família, no meu trabalho, na minha igreja. E deixa eu aproveitar isso, sabe? Boa. Peraí, deixa eu olhar esse meu cotidiano. Isso aqui é o que Deus está me dando. Então, se Deus quer me fazer deleitar-se nele, então deixa eu aproveitar isso. Que coisa linda, isso tem muito a ver com colocar os olhos nas coisas eternas, do já e do ainda não, né? Sim. De viver a eternidade já e ainda não, porque ainda não completa como só quando Jesus voltar, né? Tem um filme que eu gosto muito, para trazer uma ilustração aqui, tem um filme que eu gosto muito, chama About Time, questão de tempo. É um cara que viaja no tempo, assim, ele tem essa capacidade da família dele, ele fecha as mãos e de repente ele tem a habilidade de ficar voltando no tempo. E a discussão está em torno, obviamente, em relações amorosas. Ele vai voltar no tempo para quê? Para conseguir uma namorada, para conseguir as coisas que ele deseja. E de repente ele está se vendo voltando no tempo para consertar a vida do amigo do pai dele, para ajudar aquilo lá. E voltar no tempo para ajudar a irmã dele, que sofreu alguma coisa. Então o filme todo vai tratando isso. E o pai dele, que tem a habilidade também de voltar no tempo, lhe dá uma dica no final do filme. Não é um spoiler praticamente, mas vamos lá. De leve. Você assista o filme depois. Ele fala assim, olha, o segredo de todas as coisas, de você viver as coisas mesmo, é você viver um dia e no final do dia você voltar nele, desde o começo, e viver tudo de novo. Só que quando você viver tudo de novo, como você já sabe meio que vai acontecer, você vai aproveitar melhor. Então você vai rir mais, você vai não ficar tão nervoso quando você poderia ficar, você vai aproveitar de outra maneira. Esse é o segredo do pai do Tim ali. Só que daí no final do filme, o Tim fala assim, tá, eu hackeei o segredo do meu pai. Eu fiz alguma coisa ali que acho que eu encontrei um caminho melhor. Que é viver cada dia como se eu já estivesse vivendo essa segunda vez. Como se eu já estivesse presenciando esse fato de que eu posso ser mais alegre, que eu posso ser menos bravo em alguma situação, do que eu posso ser mais gentil do que eu seria da primeira vez. E aí tem uma frase que eu acho incrível, que é: eu viver o extraordinário no ordinário. Uau! As coisas ordinárias, as coisas extremamente comuns, acho que a gente tem uma música que trata disso, tem duas músicas na verdade, Por Todos os Dias, que é uma oração que tem lá no livro de oração comum da Igreja Anglicana, que é faz-nos sensíveis ao comum. Amém. Né? E tem a questão daquela oração que a gente compôs no Até Outra Vez, que é as tarefas comuns e diárias não sejam um peso no seu coração, sim, sabe? Então aprenda a viver esse extraordinário de Deus nessas coisas comuns, nessas coisas ordinárias. E talvez o segredo do contentamento, da alegria esteja aí, sabe? Eu consegui sorrir mais, eu consegui ser mais gentil, eu consegui talvez responder com menos ira nos momentos em que eu estou mais angustiado, e você treinar o seu coração, peraí, deixa eu aproveitar o agora, não vou me preocupar tanto com o que vai ser, nem com o que foi, sabe? Uau, que coisa linda, já dá pra gente... Que isso, eu não quero nem comentar para não estragar de tão bem que ele colocou, né, os detalhes. Ô Gui, e tem uma coisa que tem pegado muito todos nós mundialmente, que é a pandemia, né? E isso tem mexido muito com muita gente. Eu tenho visto, antes a gente teve um devocional aqui falando sobre angústia, tem angustiado mesmo. Que palavras você traz para as pessoas que estão passando, achando que foi o vírus que causou morte, assim, porque eu creio que cada pessoa tem o seu dia,
né? Como fala o Salmo 139:16, seu dia escrito determinado, teu tempo certo, né? Mas para essas pessoas que estão passando por luto, às vezes entenderem que Deus está no controle, ou enfim, como trazer alegria, permanecer com alegria nesse tempo tão difícil? Essa é uma resposta extremamente difícil, principalmente parece no tempo que vai a dar gente resposta vive. pronta, né? Vai ter eu creio muito que o presente, isso quem trabalha é o Miroslav Volf. O presente ele está grávido do futuro. Então, nós vivemos uma gravidez e nós vamos ter dores de parto. Esse futuro, na perspectiva cristã, para nós já está contado. Nós já sabemos o que vai acontecer. O apóstolo Paulo, Silas, Timóteo, o apóstolo Paulo, nas cartas em Tessalonicenses, eles falam o seguinte: não se preocupem com os que dormem. Ele já tem o futuro definido. Já está certo. Muitas vezes a gente se preocupa demais com coisas que já estão contadas para nós. Não estou falando para a gente não ficar triste, porque a gente fica. Não estou falando para a gente ficar angustiado ou não ficar com medo, porque às vezes a gente fica. Mas a gente tem que saber que essa angústia, esse medo, esse desespero, ele é tratado pela esperança. E aí o apóstolo Paulo de novo: nossos sofrimentos são leves e momentâneos, se comparados com essa esperança proposta a nós. Por quê? Porque tudo isso que nós estamos passando agora, a pandemia, talvez o negócio que faliu, talvez o medo e a incerteza de sustentar os da nossa casa, talvez os parentes que acabaram nos deixando, e deixa a gente triste, porque deixa mesmo, porque é sofrimento mesmo, e é um sofrimento talvez sem precedentes para a nossa geração. A gente não passou por isso, o mundo não passou por isso. Mas esses sofrimentos, essa angústia toda, e eu creio nisso mesmo, tem produzido para nós um peso de glória eterna. E Deus está trabalhando na sua igreja, e Deus está trabalhando no nosso coração para a produção de esperança. Porque é exatamente isso. Deus não nos trata na calmaria. Deus não nos trata assim. Deus trata o nosso coração no turbulento mar. De novo, aquela cena do apóstolo Pedro, né? Você tem Pedro andando sobre as águas, Jesus ali, e o mar não estava calmo, gente. É uma pretensão tremenda nossa achar que Cristo, que sofreu suas dores, Cristo, que passou por isso, por várias dores, né? Talvez a maior delas, morrer na cruz por nós, pelos nossos pecados, ser abandonado pelo próprio Deus. E ele clamar: meu Deus, por que me abandonaste? Lembrando o Salmo 22. Tudo isso, e tudo isso mesmo, quando é retratado desse peso que Cristo passou, por causa da alegria que lhe fora proposta. Por causa da alegria que lhe foi proposta. Deus passou pela morte de cruz, por causa da alegria que lhe foi proposta. Por causa desse caminho. E Filipenses 2, Jesus passa por tudo isso e Deus o exalta. Coloca o nome dele como sendo nome sobre todo nome. O apóstolo Paulo, de novo, o próprio Cristo, instiga a gente a imitá-lo, a seguir ele no seu caminho, tomar a cruz dele. E a gente acha que essa tomada de cruz é só você atrasar o casamento. É muito mais. Muito mais. E esses sofrimentos são por conta desse peso de glória que é produzido. Por quê? Nós olhamos para o que é eterno e não para o que é sólido, material. Por quê? Porque essas coisas aqui passam, né? Como já diz, é efêmero. Só que o que é eterno não passa. Não passa. Então esses sofrimentos que a gente está passando aqui, o problema na pandemia, eu creio que é produção de alegria no nosso coração. Talvez ela não esteja aqui instantaneamente, mas Deus está trabalhando no nosso coração, nesse peso de glória. C.S. Lewis fala, né, que a dor ela é um megafone de Deus. Então Deus está se demonstrando tremendamente para nós nesse tempo.
através da dor, através do luto, através das incertezas. Então Deus está nos unindo para que a gente seja mais empático uns com os outros, para que a gente entenda mais a dor do outro, para que Deus trabalhe no nosso coração, para a produção de glória a Ele. E simplesmente ensinar a gente a se deleitar e contentar nele. O salmista tem uma hora que, eu não me engano, não lembro se é Davi ou Asaf agora, mas ele fala assim: a quem tenho eu, senão o Senhor? O Senhor é a minha herança, ou seja, Ele é tudo que eu tenho. E a gente tem que lembrar, uma pandemia dessa pode vir para lembrar a gente que, peraí, esse negócio que eu tenho, essa pessoa ou essas coisas, peraí, essas coisas não são minhas. Essas coisas não são minhas. A única coisa que é minha, propriamente dito, é o Deus que se deu por mim. Enquanto outra fonte for maior do que a fonte mesmo, a nossa alegria vai ser roubada muitas vezes mesmo. É verdade. E essa questão de olhar para o Senhor nos momentos mais difíceis da vida, por exemplo, é interessante que a morte, ela experimenta o sabor mais claro do pecado, assim, né? Porque é o rompimento daquilo que a gente não foi criados para ser, né? E é nesse momento que você consegue enxergar e entender mais ainda. Então, maior a dor, eu lembrei disso porque você falou, quando a gente perde um ente querido, quanto maior a nossa dor, maior a nossa esperança em Cristo, porque é na morte que o único lugar que dá esperança é Cristo. Exatamente. Né? E é muito interessante ver isso. E Gui, o que eu acho bonito isso de ver como vocês trabalham de uma forma tão cristocêntrica e como você consegue se expressar tão bem trazendo essa mensagem do Evangelho para as nossas vidas. Vocês conseguem fazer isso com a música também. Eu sei que você falou da música 126, mas eu queria que você falasse assim, talvez uma ou mais músicas, tem tantas lindas do Projeto Solo, gente, mas que falasse dessa alegria, assim. Fala-se um pouquinho das músicas pra gente. Eu creio que várias músicas do Projeto Solo Sim. vão ter isso, né? A questão da alegria. Tem uma que explicitamente trabalha a questão do texto que a gente leu no comecinho de 1 João, que é da vida o melhor. Da vida o melhor trabalha isso, né? Nova vida, ou seja, eu compreendo essa dimensão de graça que Deus está me colocando, que é para sempre, que me coloca dentro de uma família, porque eu fui adotado por Deus e agora, além de um pai, eu também tenho irmãos. Então, vivencio uma família. Isso é lindo. Que a produção final é a alegria. Então, se você olhar só a estrofe, a primeira estrofe, né? Nova vida para sempre, uma família, alegria. Porque todas essas coisas estão interconectadas. Na nova vida que Deus nos dá, quando Ele restaura, a gente resgata a gente do império das trevas e traz a gente para o reino do Filho do seu amor, o propósito é a alegria. Ele está nos ensinando a alegria. É por isso que Deus é da vida o melhor. Por isso que... E olha só, não estou falando que a bênção de Deus é da vida o melhor. Não estou falando que o que Deus faz é da vida o melhor. Deus faz no aspecto das coisas que Ele nos dá, né? Ele é da vida o melhor. Entendeu? Ele é paraíso aqui, como a gente fala na música. E isso é crucial para toda a mensagem do Projeto Solo e quando a gente está cantando juntos na igreja, né? Porque quando exercemos isso, pensa assim, qual foi o primeiro cântico lá na Escritura Sagrada? Êxodo 15. O que aconteceu com eles? Eles passaram muitos anos em escravidão no Egito. Eles passaram pelas pragas ali, por essa tensão. Pô, será que o faraó vai liberar? Será que ele não vai? Será que ele vai libertar a gente? Não. E eles estão indo agora abrir o Mar Vermelho. E eles estão vendo os seus perseguidores. Miriam e Moisés propõem a canção. Não há Deus como o nosso Deus. Ele é a nossa força e a nossa canção. Eles estão passando por uma prova ali. Mas estão cantando. Então, quando a gente faz isso em igreja, quando a gente está no domingo, e ontem foi um dia de culto, a gente está no domingo cantando juntos, ainda que às vezes distanciados, porque a gente está vendo online em alguns aspectos, talvez em algumas regiões do país ainda, mas é esse exercício que promove a alegria. O compartilhado que a gente viu no 1 João, essa concepção de família cristã, do que Deus está fazendo no nosso coração, o resultado é a alegria. Deus trabalha no nosso coração, então a gente canta por causa disso. Porque a arte, nesse aspecto, ela pode trazer cura.
para os cantos escuros do mundo, cura para essas coisas do nosso coração, essas rusgas que tem, né? Tirar essas coisas e não é à toa que tem esse provérbio que muitas vezes a gente repete de maneira leviana, né? Quem canta seus males espanta. Né? Não é à toa que existe isso, porque a música ela tem esse poder de provocar essa sensação de alegria ao trazer mensagens que vão se firmando no nosso coração, né? E eu creio que a maioria das músicas do solo terão isso, né? A Magnificat tem isso, quando a gente vê o Cântico de Maria, um cântico exultante. Nunc Dimittis, que fala do Cântico de Simeão, né? Os meus olhos já viram o rei. Os meus olhos já viram o rei. Olha só essa alegria produzida. Os cânticos que lembramos, por exemplo, Colossenses 1, quando a gente canta sobre Cristo, já não há mais nada que a ele não pertença. Por que a gente está cantando isso? Por quê? Porque é uma forma de a gente olhar para Deus. No meio do mar agitado, a gente olhar para Ele. Você falou que as músicas são cristocêntricas, né? E elas são de propósito. Graças a Deus. A gente precisa olhar para Cristo. É olhar para Cristo que vai fazer com que as ondas diminuam um pouco. Mesmo intensas, mesmo perigosas, eu olho para Cristo. Porque eu mantenho o meu olhar fixo em Jesus Cristo. Olhar fixo no alto, né? Como o apóstolo Paulo em Colossenses vai trabalhar também. É verdade. Nossa, que giro gostoso aqui. E você falou da arte, lembrei que eu entrevistei um pastor lá do Rio Grande do Sul, tá aí na playlist, e ele fala do sorriso de Deus. Deus sorri, e comparando a linha do tempo, assim, que é alto, desce e volta, porque a criação, ele criou tudo feliz, aí teve a queda, né? Tudo que a gente passa de ruim, mas tem a redenção, onde volta e forma aquele sorriso, assim, maravilhoso. Deus sorri, né? E falar em redenção, uma das músicas incríveis também, que marcou aí a história do Projeto Sola, né? E essa música traz justamente a história da redenção, né? O refrão, ele é para mim até hoje muito impactante. Né? Jesus Cristo, Rei dos Reis, ou seja, lembro de para quem que eu estou cantando, né? Nos trouxe a redenção. Aí, ó, a esperança retornou. Essa frase, a esperança retornou, ela é extremamente importante para todas as músicas que a gente está cantando. Mesmo que a música não trate de esperança especificamente, mesmo que seja uma música em outro contexto, no culto e tudo mais, mas é sobre isso que a gente está cantando, sobre uma esperança que voltou. Né? Estamos grávidos do futuro, como Miroslav Volf fala, e essa gravidez do futuro, a gente pode cair em desespero ou esperança. A Bíblia nos ensina a esperança. A jornada para a esperança. Mesmo na circunstância ruim, mesmo na dor, eu tenho esperança. Eu não tenho desespero. Né? Uma vida sem Deus me leva ao desespero. E quanto mais a gente se afasta de Deus, é isso, exatamente. E ela dá todo suporte para que a gente vá para a esperança. Ela não só vai e vai sozinho, não. Todo suporte Deus dá, né? Ô Gui, vamos lá, vamos ler aqui um pouquinho sobre as pessoas que estão participando. A Wanda, a Jovita, o Marcos, a Almira, o Esdras perguntou qual foi o Salmo. Eu falei do Salmo 42, você falou de algum Salmo também? Eu falei do Salmo 37, que é delícia no Senhor, atenderá os desejos do seu coração. O 126 da música. 126, e aí acompanha a música também. Tem o Salmo 46, que é um salmo interessante também. A gente escreveu ele, né? Eu fiz a canção dele. O Senhor está conosco. Esse é importante também. Talvez uma dimensão para o nosso coração ser trabalhado são esses salmos, por exemplo, o Salmo 46. Um outro cântico que não está nos salmos, mas é Isaías 12, que também fala assim, ó, o Senhor, o Deus de Israel, está no meio de vocês. Porque a gente pensa assim, beleza, Deus vai estar conosco, a gente pensa assim, Deus está lá longe, Ele está fazendo as coisas, mas não está aqui. E a Bíblia nos ensina que o nome pactual de Deus, quando Ele se apresenta a Moisés, fala assim, eu sou, esse eu sou tem uma dimensão, eu sou autoexistente, eu existo, eu sou o que sou. Então, eu não preciso, eu sou independente de todas as coisas, mas eu sou o que sou, também eu sou com você, presente com você. E aí Jesus promete para os seus discípulos, né? Façam discípulos ali, saiam de Jerusalém, vão até os confins da terra, ensinem todo mundo a guardar o que eu estou ensinando, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O mesmo Deus que garante a sua autoexistência, a sua soberania, o seu poder, etc., é o mesmo Deus que garante a sua presença. Isso é importante, porque nos Salmos eles vão lembrar disso. Por que a gente está alegre? Porque Deus não deixou a gente. Deus está com a gente. E
Que segurança, né? Que segurança. Tem até um hino que fala que segurança, né? Que coisa linda. A Wanda, a Inês, a Nachelle, a Ieda, a Jovita, a Luciene. Vamos ver se tem uma pergunta. A Jovita falou: eu me sinto tão alegre quando eu entendo o versículo da Bíblia, traz um conforto espiritual muito grande. Toda a glória seja dada ao único Deus. Muito bom, Gui. Para encontrar vocês, canal, todo mundo sabe, né? Todas as plataformas digitais, fala um pouquinho do Sola. Existe alguém de que não você também, o sabe seu ainda. Instagram também. Nosso Instagram e todas as redes. Projeto Sola, né? Quando você tem que colocar o arroba. Projetosola.com é o site nosso. Lá também tem todas as informações necessárias. O meu próprio Instagram é Gui Amarina. Então é Gui, aí o mesmo I, tanto para o Gui quanto para o I Amarina. E Twitter também, se alguém quiser, e a gente tem produzido bastante coisa nisso. Temos tentado fazer muito pela igreja, no sentido que eu me sinto chamado para ajudar a igreja nesse aspecto. Amém. Então, nós cremos, tanto o Andrade e eu, que temos uma função pastoral no que tange a música, no que tange esse cuidado com a liturgia, eu especialmente porque tenho estudado isso, né? E essa relação com a alegria e a arte, ela traz essa facilidade para a gente, talvez, né? Porque estudar sobre arte, estudar música e trabalhar a questão da música pode ser uma ferramenta muito interessante para produzir alegria nos outros, né? A música traz esse ambiente mais alegre, a música ressalta esses sentimentos e consegue trabalhar, e se a gente pegar um material tão rico que a gente tem, que é a própria palavra de Deus, isso se facilita muito. É verdade. Como vocês têm feito isso com excelência, assim, a glória. Eu digo até eu que apresento, eu sou espectadora do que Deus faz, né? Eu acredito que vocês também, né? Isso é muito bonito. A gente fica surpreso. Muitas coisas que a gente faz não são, nesse aspecto, de proporção intencionais. Isso. A gente faz porque Deus nos chama a fazer. Né? E aí Deus vai levando aonde precisa levar. E a gente sempre fica surpreso, vendo aonde Deus tem levado a mensagem que é dele, não é nossa, e como ele tem usado, né? Tanto a nossa história pessoal, quanto as músicas, os shows que a gente tem feito, as apresentações nas igrejas de comemoração de aniversário, ou em alguma conferência. Deus usa bastante e a gente é grato a Ele, apenas a Ele, né? A glória é dele. É verdade. Não dá para parar de ficar surpreso, né? Ele sempre surpreende, né, Gui? Que fenomenal essa entrevista, gente. Estou muito feliz, porque vocês sempre estão à disposição aqui da igreja. E quero pedir para você finalizar, Gui, já agradecendo de todo o coração, em nome do Manhã IPP, da IPP-TV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, por você estar sempre se dedicando a levar Cristo através da vida de vocês, dos dons e talentos de vocês. E pedir para você, já agradecendo, deixar uma mensagem para quem está ouvindo, quem vai ouvir futuramente essa entrevista. Legal. Obrigado de vocês estarem aqui ouvindo, e quem for ver o vídeo depois também. É importante a gente ter alegria em Deus, né? Neemias e Esdras, ali no capítulo 8 de Neemias, vão ressaltar para uma igreja que estava chorando, para um povo que estava angustiado e que estava se lembrando: nossa, nós esquecemos de Deus. Eles estavam lendo o livro sagrado ali e a angústia foi brotando no coração deles. E Neemias e Esdras consolam o povo. E é aí que vem o versículo: a alegria do Senhor é a nossa força. Se você ou está arrependido e remoendo-se em culpa, ou então incerto com as circunstâncias, lembre-se, a alegria do Senhor é a nossa força. Essa palavra de Deus, ela nos reúne. A palavra de Deus provoca o nosso coração e traz à tona essas coisas mesmo. O arrependimento pode brotar daí, o avivamento pode vir daí. E a palavra de Deus, ela nos instiga a cumpri-la, a obedecê-la, a viver. Porque depois que Esdras e Neemias falam isso, o povo sai, cada um volta às suas casas, e eles são instruídos a compartilhar o que eles têm. Uau. A fazer uma refeição para aqueles que não tinham. Então, se a alegria do Senhor é a nossa força, ela não é à toa. Ela nos dá força para cumprir a palavra e para vivê-la em todos os aspectos, né?
Uau, quanta coisa nesse programa, Gui. Quanta coisa, obrigada mesmo. Nossa, Deus falou demais ao meu coração. E eu espero que tenha falado ao seu também. Mais uma vez, muito obrigada. E até a próxima, né? Até a próxima, estamos aí. Ai, que sempre à disposição. benção. Que benção. Que Deus abençoe muito. Obrigada, Gui. Obrigada.